como ela nos ensina que é possível organizar uma atividade social, e aí vale para uma fábrica, para uma universidade, para um movimento social, de uma forma não hierarquizada, baseada no regime de mando-obediência. Então, eu acho que a democracia corintiana, falando da ideia da explosão, o que ela explode é exatamente esse conceito de que as coisas só funcionam dentro de uma estrutura hierárquica, autoritária e baseada nesse regime de mando-obediência. Então, ela reorganiza a atividade do futebol, criando um círculo democrático, depositando o poder no centro desse círculo e assegurando a todos o direito igual de participação no exercício do poder. O Programa Esporte Sociedade é um projeto de extensão da Universidade de São Paulo que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. O tema da entrevista de hoje é Democracia Corintiana. O entrevistado é o professor da PUC de São Paulo, José Paulo Florenzano, e o entrevistador é o professor da UNAERP da Universidade de Ribeirão Preto e pesquisador de pós-doutorado da EFERP-USP, Cristiano Ricci. A democracia corintiana foi um movimento político e esportivo revolucionário que aconteceu no início da década de 1980 no Esporte Clube Corinthians Paulista, um dos maiores clubes de futebol do Brasil. Foi liderado por jogadores como Sócrates, Vladimir, Casagrande e Zenon, sob a coordenação do então diretor de futebol Adilson Monteiro Alves, que também era sociólogo. O Brasil vivia os últimos anos da ditadura militar, que perdurou de 1964 a 1985, e o país começava a se mobilizar por mais liberdade e pela redemocratização. Foi nesse ambiente que a democracia corintiana surgiu, como uma experiência de gestão participativa dentro do futebol, algo totalmente fora dos padrões autoritários da época. Todas as decisões do clube, desde contratações até programação dos treinos e concentração, eram tomadas em assembleias entre jogadores, comissão técnica e diretoria, com direito a um voto por pessoa. Os jogadores tinham liberdade, mas também assumiam a responsabilidade pelos resultados e pela disciplina do grupo. O grupo usava a visibilidade do futebol para defender causas democráticas. O exemplo mais marcante foi o apoio à campanha pelas diretas já, eleições diretas para presidente, estampando "Vote" nas camisas dos jogadores em 1982, durante o período eleitoral. O Corinthians conquistou os campeonatos paulistas de 1982 e 1983, sendo bicampeão paulista, mostrando que um modelo participativo poderia ser compatível com o esporte de alto rendimento. A democracia corintiana virou símbolo de resistência e liberdade, num período em que a sociedade brasileira buscava a transição para a democracia. Tornou-se um marco cultural e é lembrado até hoje como um dos momentos mais emblemáticos da história do esporte brasileiro. Tem uma frase famosa que ganhou muito sentido na época, que foi dita pelo jogador Sócrates: ganhando ou perdendo, mas sempre com democracia. Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Esporte Sociedade, da EFERP-USP de Ribeirão Preto, que veicula entrevistas do projeto Sociologia do Esporte ao Público, projeto de extensão que objetiva levar discussões e reflexões sobre os aspectos socioculturais do esporte ao público. Eu sou o Cristiano Strebe Ricci, docente da Universidade de Ribeirão Preto e membro do GPESP, Grupo de Pesquisa da USP Ribeirão, vinculado à EFERP, que organiza esse projeto. O tema da nossa entrevista de hoje é a democracia corintiana. E para explicar esse importante fenômeno ocorrido no futebol brasileiro, convidamos o professor José Paulo Florenzano, mestre e doutor em antropologia pela PUC São Paulo, realizou seu pós-doutorado pela Universidade de São Paulo, coordena o curso de Ciências Sociais da PUC de São Paulo e atua como professor do Departamento de Antropologia desta mesma universidade. Soma-se a isso sua atuação como membro do Conselho Editorial da editora Ludopédio. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado conversar conosco sobre esse importante tema, relevante tema do esporte brasileiro. E eu já inicio passando a palavra para o senhor, lhe perguntando o que foi a democracia corintiana. Bom, eu quero agradecer o convite, é um imenso prazer participar do programa, e a pergunta nos coloca de imediato, não é, diante de uma questão bem difícil, porque a democracia corintiana ela comporta inúmeras interpretações. E, de fato, historicamente, dependendo do ponto de vista em que as pessoas se colocam, mais à esquerda, mais à direita, elas acabam tendo uma visão, digamos assim, unilateral, de uma experiência que foi muito complexa e multifacetada.
né? De fato, é difícil definir a democracia corintiana justamente porque ela apresenta inúmeras faces e interfaces com movimentos sociais, estudantis, operários, né? Ela se situa dentro do próprio contexto de luta dos atletas profissionais e, sem dúvida alguma, ela participa de uma forma ativa e importante no processo da redemocratização da sociedade brasileira. Então, eu acho que é um movimento, para defini-lo numa palavra, multifacetado, complexo, contraditório, mas absolutamente fascinante. E, professor, dentro desse movimento, né, fascinante, como o senhor coloca, o senhor poderia dar mais detalhes de como era o funcionamento da democracia, os personagens principais e como eles atuaram diante desse contexto social que você colocou? E se o senhor quiser também explicar para a gente como era esse contexto histórico, né, na época em que a democracia corintiana aconteceu, também seria interessante. Claro. Então, vamos começar contextualizando o movimento. Ele surge no início dos anos 80 e é um período chave na derrubada do regime militar, quando você tem aquele movimento grevista, cujo epicentro é o ABC Paulista, o novo sindicalismo. Isso acaba jogando digamos assim, uma energia muito forte dentro da sociedade civil, no sentido de levá-la a reconquistar o Estado de Direito. E a democracia corintiana ela brota nesse processo, nesse contexto, articulada a esses movimentos sociais que tinham como denominador comum a reivindicação de autonomia, né, tanto no plano individual quanto no plano coletivo. E a reivindicação do exercício dessa autonomia, né, a participação nas decisões que afetavam a vida das pessoas, ela se dá não apenas nos espaços institucionais da política, partido político, congresso, mas também no dia a dia, no cotidiano, da fábrica, da universidade e do campo de futebol, né, no clube, no caso dos atletas. Então, digamos assim, que a democracia corintiana, ela representa no esporte esse processo mais amplo em curso na sociedade, mas no esporte ela se depara com esse imenso desafio de colocar em prática uma experiência para a qual não havia um modelo pré-estabelecido. Então, ele é construído, inventado, não é, com erros e acertos durante o processo de criação da democracia corintiana. E esse funcionamento, professor, envolvia atletas, dirigentes, membros da comissão técnica? Como ela se dava nas particularidades dentro do Corinthians? Certo. Então, o funcionamento da democracia corintiana, ela traz, não é, práticas democráticas, práticas de liberdade, que estavam sendo elaboradas, construídas e afirmadas em diversos espaços. Então, você tem desde essa prática participativa nos órgãos combativos da classe trabalhadora, os sindicatos do ABC, passando por experiências de autogestão, não é, na fábrica, em outros setores, até experiências como a comunidade eclesial de base, né, dentro da qual circulava a palavra de uma maneira mais igualitária. Então, de certa maneira, essas experiências elas são recriadas no contexto do futebol, e passa, portanto, pela ideia de que a questão-chave é a participação, participam todos aqueles que estão envolvidos com a produção do futebol, então atletas, titulares e reservas, a própria comissão técnica, incluindo personagens que muitas vezes ficam à margem desse processo, como massagistas, não é? E outros. Então, assim, a ideia de que você tem como norte, como força norteadora, princípio norteador, a participação, e essa participação ela vai sendo ampliada e aprofundada à medida que o movimento avançava, não é? Então, também aí você não tem uma ideia fixada, ela está sendo ampliada no decorrer do processo. E, professor, pensando em algumas ações práticas, né, que a gente poderia dar como exemplo, eu me recordo, né, e lendo também os trabalhos que vocês nos brindaram aí ao longo da trajetória, né, questões como, de repente, a discussão do bicho, né, que sempre foi algo muito desigual, né, geralmente os titulares tinham uma quantia maior sobre as reservas, muitas vezes membros, como o senhor citou, né, massagistas ou outras funções de colaboração dentro do clube não entravam nesse rateio, né? Então, essa que eu me recordo é uma ação prática. Além dessa, tem outras que a gente poderia exemplificar para o pessoal que está nos assistindo? Claro. Então, você tem essa participação que é, digamos assim, balizada pelos princípios republicanos, né? A ideia justamente de igualdade, liberdade e participação.
E então, esses princípios, eles se refletem nessas práticas, por exemplo, da discussão sobre a divisão mais igualitária do bicho, sobre a igual participação de todos, né, no processo decisório. Então, o voto de um não valia mais do que o voto do outro, né? Vencia aquele que conseguia construir uma maioria de votos em favor, em defesa de uma proposta. Você tem também discussões que acabam envolvendo a própria maneira como, digamos assim, o Corinthians atuava dentro de campo. Então, a ideia de uma autogestão, isso é absolutamente revolucionário, não é? A autogestão, ela está, então, na maneira como era gerido o departamento de futebol, mas ela também assegurava ao atleta o direito de se expressar, né, na discussão sobre o esquema de jogo, a forma de atuação, as decisões que eram tomadas afetando a equipe dentro e fora das quatro linhas. Então, o período em que os atletas iriam se reunir para, eventualmente, dormir no hotel antes de uma partida, o treinamento, tá certo? A participação no sindicato. Então, assegurar ao atleta o direito de ter uma participação na vida social, não só do esporte, mas do país. Portanto, romper com essa ideia de que o atleta deveria ficar confinado num circuito envolvendo campo de jogo, regime de concentração e centro de treinamento, né? Então, a ideia de religar o atleta e o cidadão. E quando você religa esses dois polos, né, você cria uma explosão, porque os estereótipos, os conceitos vão para o espaço, né? E aí você deixa em aberto essa questão, o que é ser um atleta, né? E eu acho que isso que foi problematizado pela democracia corintiana nessa prática democrática. Professor, nesse seu exemplo de explosão, né, vem tantas possibilidades de nós seguirmos aqui com a nossa conversa que fica, desperta uma curiosidade acadêmica enorme, né? Mas para a gente ficar no tema da democracia corintiana, pensando também na estrutura do futebol, né? E usando até um conceito burguesiano de violência simbólica, né? Que é quando a gente muitas vezes não percebe, né? Que está dentro de uma prisão, enfim, ou de uma ideia que está sendo reproduzida, que muitas vezes nem nos favorece, e nós acabamos ali, né? Reproduzindo aquela ideia e não percebemos essa questão. O futebol ele é muito marcado por essa lógica, talvez, se o senhor me corrija caso eu esteja cometendo algum equívoco teórico, mas uma lógica meio militarizada, né, do treinador ser o comandante, os atletas os comandados, né, e eu percebo que essa movimentação é uma contribuição muito grande, né, para pensar as relações de poder dentro do futebol de uma maneira diferente, né. Então, além dessa percepção interna, né, da democracia corintiana, que provavelmente fez muito bem aos próprios atletas ali, pensando numa contribuição mais ampla, né? Quais são as contribuições que a democracia corintiana... quais são as contribuições que podem ser consideradas da democracia corintiana? Então, essa, sem dúvida alguma, toca no cerne, né, da experiência. Como ela nos ensina que é possível organizar uma atividade social, e aí vale para uma fábrica, para uma universidade, para um movimento social, de uma forma não hierarquizada, baseada no regime de mando-obediência. Né? Então, eu acho que a democracia corintiana, falando da ideia da explosão, o que ela explode é exatamente esse conceito de que as coisas só funcionam dentro de uma estrutura hierárquica, autoritária e baseada nesse regime de mando-obediência. Então, ela reorganiza a atividade do futebol, criando um círculo democrático, depositando o poder no centro desse círculo e assegurando a todos o direito igual de participação no exercício do poder. Né? Então, aí ela garante o direito de voz, o direito de discordância, o debate, tá certo? E eu acho que esse é o dado mais revolucionário, digamos assim, do movimento. E aí não é por acaso que o momento mais tenso da história da democracia corintiana se dá justamente no pedido de demissão do técnico Mário Travalini no início de 1983, né, quando a chapa Democracia Corintiana é reeleita e, portanto, legitimada, né, dentro do clube. E aí, durante na radicalização desse processo, o Mário Travalini sai, porque ele já não concordava com a radicalização que a ideia de participação tomava, mas, enfim, aí a democracia corintiana chega propriamente à experiência da autogestão. E isso vai motivar editoriais, né, no Estado de São Paulo, mais artigos políticos na Folha de São Paulo, e, de um modo geral, na opinião pública, nos programas esportivos,
dizendo que aquilo absolutamente não era possível, admissível, não é uma experiência como aquela. Porque, dada a visibilidade do futebol, você criar uma experiência autogestionária no clube com a potência que é o Corinthians, né, cuja identidade é tão ligada à classe trabalhadora, a essa noção de povo, era absolutamente subversivo. Então, eu acho que é essa grande contribuição, né, digamos assim, da político-cultural da democracia corintiana. Professor, pensando então nesses momentos de tensões, né, como a gente poderia considerar, qual foi, né, em que momento que ocorre o desfecho da democracia corintiana? Então, eu acho que a pergunta é excelente porque ela permite também ressaltar um dado importante. A democracia corintiana se alimentava muito dessa energia revolucionária que percorria a sociedade brasileira naquele momento, não é? Então, ela estava muito conectada a essa multiplicidade de sujeitos coletivos, movimentos sociais. E eles mutuamente se reforçavam na proposta, né, de uma reconquista democrática mais participativa no país. Então, quando você tem a derrota do movimento das diretas já, que embora fosse um movimento de massa e abrigasse movimentos contraditórios, não é? Desde a ala liberal dos empresários até o movimento dos trabalhadores sem terra, mas enfim, ali havia uma energia revolucionária que alimentava muito a força da democracia corintiana, ela extraía muito força desse contexto histórico, efervescente no plano político, cultural, não é? E esportivo também. Então, a derrota é um ponto de inflexão nessa mobilização e afeta diretamente a democracia corintiana, não é? Então, eu acho que não dá para pensar esse desfecho da democracia corintiana como ela, digamos assim, é interrompida, né? Essa experiência, sem levar em consideração a própria derrota dos movimentos sociais no processo da diretas já. Muito bom. Professor, então, pensando no contexto, né, dos 20 anos de regime autoritário brasileiro, né, e aí colocando a democracia corintiana como mais um desses movimentos que lutaram por práticas de liberdade dentro do esporte, né, o senhor poderia fazer um paralelo entre a efervescência que ocorria, talvez com outras mobilizações de esportistas ou agremiações, e por que a democracia corintiana acaba se destacando tanto em relação às outras? Então, é importante também, eu acho que a gente não pode perder de vista que você tem, então, um contexto da democracia corintiana nesse quadro de mobilização geral dos movimentos sociais populares no Brasil, mas a democracia corintiana, ela também é, digamos assim, o ponto culminante de um processo de luta da própria categoria dos atletas profissionais, e não só no futebol. Você tem atletas com posições políticas questionadoras, né? uma rebeldia no vôlei, em outros espaços também. Então, a democracia corintiana ela vai se beneficiar de uma tradição de luta, de autonomia do atleta brasileiro, né? Que foi, digamos assim, sufocada no processo da militarização do esporte. E é como se a democracia corintiana, naquele contexto, resgatasse essa tradição de participação, de saber, né? De um atleta que era dotado de um saber a respeito de como atuar dentro de campo, né? Como se organizar taticamente, e não ficar à mercê aguardando um saber que era monopolizado pela comissão técnica. Isso, por sua vez, nos ajuda a entender como que nós perdemos o exercício da liderança dentro da seleção brasileira. Você não encontra mais atletas com liderança. Ao passo que, naquele momento, se você olhar para o futebol brasileiro, numa rápida fotografia, cada clube tinha um atleta que exercia dentro de campo esse saber, né? Não estou dizendo que a comissão técnica não seja importante ou que ela não era levada em consideração, mas você não tinha um atleta reduzido ao papel de mero comandado, aguardando ordens, não é? Então, nós perdemos isto, não é por acaso, e aí também a democracia corintiana deixa um legado importante, né? De como esses atletas exerceram o pensamento, o exercício do pensamento, não só o exercício do corpo, dentro de campo. Professor, essa sua colocação, ela nos leva a um caminho inevitável, né, de fazermos algumas relações com os tempos atuais, né, em que a gente pode considerar que a nossa democracia também está sob ataque, né, e nesse momento, né, inclusive sobre investigações, né, dentro do Supremo Tribunal Federal, entre outras investigações correntes e de conhecimento público, né. Então, nessa relação, né, o senhor
percebe como poderia fazer uma comparação, talvez, entre aquela geração de atletas, né, de diferentes modalidades, mas que acabou tendo esse destaque na democracia corintiana, com os atletas atuais em relação à conscientização e às mobilizações, né? Como esses atletas de hoje se manifestam em relação a questões socioculturais, enfim. O senhor teria como fazer um paralelo para nós em relação àquela geração, talvez até um processo histórico que o senhor já iniciou na sua fala anterior, culminando no como o senhor enxerga a atuação dos atletas de hoje em dia do nosso país em relação às questões sociais e também, especificamente, a essa questão da democracia e do processo democrático de relações sociais. Perfeito. É interessante pensar esse exercício comparativo e de imediato eu posso pensar que não há um quadro homogêneo. Você tem, em alguns aspectos, é possível perceber um avanço, né? E em outros aspectos, um retrocesso. Então, eu acho que hoje, em termos da consciência de direitos trabalhistas por parte dos atletas, isso está muito mais claro, não é? Eles estão muito mais protegidos, eles têm muito mais consciência dos direitos que eles possuem, de não se deixarem, digamos assim, manipular, como acontecia muito com atletas da velha geração. Muitos acabaram à míngua, não é? Porque foram ídolos nos clubes, mas depois ficaram absolutamente abandonados, né, sem qualquer sistema de proteção. Então, eu acho que em alguns aspectos você tem um avanço significativo. Eu penso também que a maneira como hoje se torna intolerável, não é, as manifestações de racismo no esporte tem a ver, aí não só com a democracia corintiana, mas com o movimento negro, não é, dentro e fora do esporte. Então, você tem aí também um avanço muito importante, né, de como é inaceitável para as novas gerações os xingamentos racistas que partem da arquibancada ou dentro do próprio campo de jogo. E veja que contraditório, né? Nós agora vivemos uma guinada ideológica em favor do conservadorismo e, em alguns momentos, até da extrema-direita, né? De uma direita extremista. E muitos atletas acabam se identificando com esse novo clima cultural mais conservador, não é? Que nós estamos vivendo. Mas a maneira como eles se manifestam e reivindicam o direito de se manifestar, eles devem à democracia corintiana, à rebeldia no futebol brasileiro, ao movimento negro, né? O que é triste é que eles estão se beneficiando de uma geração que lutou muito pela liberdade para se expressar em favor de projetos que querem acabar com a liberdade de expressão. Essa é a grande contradição, viu? Que nós temos. E a falta de liderança, né, que foi citada anteriormente. Você enxerga isso, professor, como também algo que, como a gente tem essa relação dialética, né, esporte, sociedade, futebol e sociedade, né, esse processo de tentativa de uniformização, enfim, de que ideias fiquem mais centralizadas no direcionamento, né, na comissão técnica ou do corpo diretivo da equipe, enfim, e os atletas tendo menos participação, né? Se a gente for pensar, nós vivíamos um momento de ditadura militar e os atletas com manifestações, enfim, e tentando se colocar contrariamente, tentando exercer suas práticas de liberdade, como o senhor coloca, né? E hoje, com toda essa possibilidade, né? Isso não ocorrer, assim, o senhor percebe que é algo organizado? Então, assim, eu acho que vale a pena, então, resgatar esse contexto dos anos 80, porque ele ainda guarda muitas lições, né, importantes. Uma delas é que havia, por parte, sobretudo, do Sócrates e Vladimir, a reivindicação de que os atletas participassem da escolha do técnico da seleção brasileira. Isso foi uma pauta que eles colocaram. E isso está a um passo da reivindicação de que os atletas participassem da eleição do presidente da CBF. Então, hoje, quando nós nos deparamos com uma estrutura de poder que se perpetua na CBF, não é? Em completo desgoverno, sem qualquer estratégia para reverter o processo de decadência do futebol brasileiro, nós nos perguntamos, né? Qual que é a saída? Então, uma saída possível, que muitos discutem, é que os dirigentes criem uma liga paralela. Mas a gente já não pensa essa possibilidade
de ampliar a base eleitoral da CBF, incluindo os atletas, porque aí certamente você teria a possibilidade de uma discussão mais ampla envolvendo os agentes do campo esportivo, que de fato, não é, tem muito a dizer. Então, assim, vale a pena resgatar esse processo. Eu acho que essa participação, então, ela poderia ser pensada em termos desse poder que está concentrado na CBF, do poder que hoje está muito desequilibrado em favor da comissão técnica e do poder que o atleta tem, né, dentro de campo, dele também ter iniciativa, de ele também exercer de uma maneira integral a condição de ser atleta, né? E não essa coisa fragmentada de um atleta reduzido praticamente ao corpo físico, não é? Alguém que obedece ordens. Professor, o senhor consegue visualizar algo acontecendo nesse sentido? Então, é difícil hoje vislumbrar isto, porque nós estamos num período de trevas. Um período de trevas. Mas a história é muito dinâmica e, de repente, pode ser que na esquina, né, logo adiante, numa encruzilhada aí da história, nós tenhamos a possibilidade de trilhar um caminho, né, de resgate dessas práticas de liberdade. Porque uma outra possibilidade é nos precipitarmos de vez no abismo, né? Levados pela extrema-direita. E o que é o abismo, nós não temos a menor dúvida, né? Mas a história é muito dinâmica. Então, eu tenho esperança de que haja um resgate dessas práticas e que esse espaço privilegiado do esporte, pelo que ele concede de visibilidade às mensagens, né, seja, de fato, uma trincheira-chave nessa luta que nós estamos travando, né, por uma civilização mais igualitária e livre. Professor, teria alguma colocação sobre a democracia corintiana, sobre esse processo de participação e de práticas de liberdade de atletas, agremiações, que o senhor gostaria de colocar nas suas considerações finais, que a gente não tenha perguntado, que a gente não tenha conversado ainda? Uma única coisa que eu gostaria de destacar nessas considerações finais é a maneira, então, como a democracia corintiana inverteu a nossa hierarquia de valores, né? Porque normalmente ela coloca em primeiro lugar o resultado, não é? Os valores econômicos, e a democracia corintiana, ao colocar aquela faixa, né, que é um enunciado, é um princípio, né, de que acima de tudo está a democracia, ela foi profética, porque nós vivemos exatamente esse dilema, né, de pensar, então, hoje uma hierarquia de valores dentro da qual, acima de qualquer coisa, esteja a democracia, né? Então, acho que isso é um legado hoje chave para a luta que nós estamos travando. Professor, então, agradeço enormemente a sua participação aqui no nosso projeto. Foi um prazer ouvi-lo. Espero que o senhor tenha desfrutado também da nossa entrevista. E muito obrigado, viu, professor? Eu que agradeço o convite, quero parabenizá-lo pelo programa e fico sempre à disposição, tá? Um grande abraço. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor, acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.